Eu sou lá de Campinas, né? Terra boa para se estudar a vacina de HPV. A Universidade de Campinas participou do estudo das duas vacinas, né? Tanto a da Merck quanto a da GSK, em grupos diferentes de pesquisadores. E eu estou desde o ano 2000, junto com o Dr. Newton aqui em Curitiba, na frente do grupo que estuda e acompanha a vacina da GSK. Só atualizando vocês, a semana passada nós começamos a estudar o impacto das duas vacinas em HIV positivos, em mulheres, meninas de 15 a 25 anos, e espero que em 1 a 2 anos nós já temos alguns resultados preliminares com relação à imunogenicidade das duas vacinas em HIVs positivas brasileiras. E esse resultado vai servir para o mundo inteiro, né? Porque a GSK tem um estudo na África do Sul em HIV positivo, que está avançado, já tem uns 2 a 3 anos de acompanhamento. Os primeiros dados vão ser anunciados em setembro em Berlim, na Conferência Anual de HPV. Eu não tenho acesso a esses resultados ainda, então não vou poder falar nada sobre isso. Eu queria só dar os parabéns à comissão organizadora, está muito bem representada aqui nessa sala, referente à organização desse evento, que está espetacular, e à apresentação do Dr. Fedrizzi, que foi super clara, mostrando realmente as últimas informações com respeito à vacina da Merck. Eu sou investigador, né, como aqui, isso é o meu conflito de interesses, e nós recebemos financiamento para fazer essa pesquisa, a universidade recebe dinheiro para isso, e eu a recebo como participando em conselhos consultivos e fazendo palestras referente a essa vacina. O problema é o câncer de colo de útero, isso já foi muito debatido, que pese as outras tipos de câncer, mas o impacto que nós vamos ver, primeiramente, é no câncer de colo de útero. Essas vacinas foram solicitadas inicialmente pela Organização Mundial de Saúde, por causa do problema do câncer de colo de útero no mundo. Isso a gente não pode esquecer. O que a gente conseguir a mais é ótimo, né? E no Brasil, uma mulher morre por câncer de colo de útero por hora. Isso não está mudando há décadas. Quem vive com ginecologia oncológica vê cada vez mulheres mais jovens. A idade comum ali é 45 anos. Imagina o impacto social de uma mulher morrendo com 45 anos. Isso você não consegue medir em estudos de farmacoeconomia. E nós já sabemos o causador. Então, a gente já tem a doença, tem métodos preventivos, detecção precoce de lesões precursoras, tratamento preventivo de câncer, tratamentos eficazes de câncer de colo de útero em estágios iniciais. Temos o agente causador, temos a vacina e a gente continua tendo a doença, né? Uma mulher morrendo por hora. E os agentes causadores, todos aqui provavelmente já sabem, os principais é o 16 e 18, que englobam 70% em média, pouca variação a nível dos países, em relação ao câncer de colo de útero. Então, a recomendação inicial foi de que se desenvolvesse as vacinas para pegar o HPV 16 e 18. E assim as duas empresas fizeram. Se você ampliar, você vai ter poucos acréscimos, né? Você vai aumentar muito a complexidade da vacina para ter poucos ganhos. E uma coisa tinha que ser feita e tinha que ser começada de alguma forma. E nós sabemos que o adenocarcinoma, principalmente nas mulheres que fazem rastreamento periódico, ele está aumentando e é mais difícil ser detectado no Papa Nicolau de rotina. E quando a gente pega os primeiros 3 tipos, ao invés de 70%, nós temos o 16, 18, 45, 90% total dos adenocarcinomas. Então, assim, uma vacina que pegue o 16, 18, principalmente, se tiver algum acréscimo, vai realmente ter um impacto maior, inclusive nos países desenvolvidos, onde o adenocarcinoma chega a 25% do total dos cânceres, né? E aqui é a reunião da OMS, que foi em 2003 em Geneva, onde ela reuniu experts no mundo inteiro, tinha representantes do Brasil, das empresas produtoras de vacina, para definir como medir essas vacinas em estudos clínicos. Não dá para esperar ocorrer câncer. Então, os substitutos a câncer é infecção persistente pelo mesmo tipo de HPV, com 12 meses de intervalo, e, posteriormente, a prevenção de lesões de alto grau, que seria NIC2 ou pior. Prevenindo isso, você vai inferir que vai prevenir câncer de colo de útero. E, posteriormente, isso é lógico, isso é feito em mulheres em exposição. São mulheres jovens, né, 15 a 25 anos,
de 16 a 26 anos e assim por diante. E depois os estudos pontes com relação à imunogenicidade nas meninas mais novas. Essa foi a recomendação. E as vacinas têm que cobrir os anticorpos oncogênicos mais prevalentes, que é o 16 e 18, serem imunogênicas, né, induzir uma resposta imune que vai produzir ou garantir uma certa proteção a longo prazo, e isso vai ser avaliado através da proteção contra a infecção persistente às lesões de alto grau. Essa resposta imune tem que ser capaz de inibir a infecção do vírus, como o Dr. Fedrizzi já mostrou, a penetração dele na célula do epitélio e ter segurança e ser tolerada. A vacina da GSK é uma vacina, então, que foi planejada para prevenir câncer de colo de útero. Ela pega os HPV 16 e 18, são 20 microgramas, a mesma dosagem das duas partículas, né, feitas em laboratório, são partículas que não são infectantes. E um sistema adjuvante, que é um sal de alumínio, que é comum na maioria das vacinas, associado a um pedaço de uma parede de bactéria, que é esse monofosforilipídio. É um sistema adjuvante, né, que chama número 4, a S04. Ele faz com que a resposta imune frente às partículas, quando você injeta intramuscularmente, seja exacerbada, seja ampliada, para que você produza uma soroconversão, né, em 100%, e níveis de anticorpos que possam durar por anos. Uma vez vacinando as meninas antes da exposição, ela vai se expor posteriormente, né? Pode demorar 10, 15 anos para se expor, dependendo da cidade que ela mora, lógico. A vacina, o anticorpo tem que estar presente, teoricamente. Essa é a teoria inicial, né? A gente não pode esquecer disso. Aí, uma vez injetada intramuscularmente, vai produzir anticorpos que se distribuem no soro e que transsuda ou exsuda a nível da secreção cérvico-vaginal. E os anticorpos são medidos, são detectados nos estudos clínicos nessa região. E são anticorpos neutralizantes em ensaios clínicos de laboratório, ou seja, são capazes de bloquear a infecção por HPV. E o sistema adjuvante, o que ele faz? Ele faz uma exacerbação. Você tem a resposta imunológica padrão, ele aumenta as células de memória, aumenta os plasmócitos e aumenta o nível de anticorpo. Ele aumenta tanto, nesse caso, que ele chega a gerar anticorpos suficientes para proteger contra HPVs relacionados geneticamente ao 16 e 18, como eu vou mostrar, que seria o 18 relacionado ao 45 e o 16 ao 31, 33, assim por diante. Só mostrando para vocês, então, através das microfissuras, pode ter uma exsudação ou uma transsudação permanente dos anticorpos do nível do sangue, para estar presentes na região genital. Um slide parecido com o que o Dr. Fedrizzi mostrou, bloqueando o HPV, ele fica inativo, né? Ele vai ser inativado naturalmente, inclusive ele se perde, não consegue nem reinfectar nem outro local ou outra pessoa. Os estudos da GSK são estudos muito bem feitos, como os da Merck, muito bem planejados. O estudo de fase 2 é contra placebo. O Brasil participa com 500 meninas das 1.100 mulheres. Tem os resultados com 6,4 anos, que eu vou mostrar para vocês. E depois, aqui, o grupo do Brasil continua o acompanhamento, que tem os dados de 9 anos e meio. Esses dados vão ser anunciados, primeiramente, em setembro, e eu vou mostrar para vocês aqui em off, como eu sou o investigador principal desse estudo, eu posso mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia da continuidade do estudo. É o estudo mais longo, né, que existe até o momento disponível, com a vacina igual à vacina que está no mercado disponível, a mesma vacina. O segundo estudo a nível populacional, estudo de fase 3, o controle comparativo é a hepatite A, que era placebo, e aqui era uma população não exposta, né? Mulheres de 15 a 25 anos, podiam já ter tido relação sexual, mas elas eram negativas tanto na sorologia quanto no colo do útero para HPV. Aqui não, aqui já é a população geral. Os dois estudos, 95% delas já tinham iniciado a atividade sexual. Ou seja, a nossa adolescente que vem no consultório, que já começou a ter relação. É um padrão, 95% dessa casuística. São 18 mil mulheres em 14 países. O estudo terminou com 4 anos. Os resultados completos vão ser publicados agora nas revistas, mas já estão sendo apresentados desde o ano passado nos congressos internacionais. E os resultados são bons, né, para prevenir infecções persistentes, lesões,
principalmente na última linha NIC2 ou pior, por HPV 16 e 18, até 6,4 anos foi de 100%. Os intervalos de confiança super elevados, né? Muito bons. Não há dúvida que previne. E a Corte do Brasil, aí o N caiu para 436 mulheres, que foram seguidas, então, após os 6,4 anos, mantém-se 100%. Ao final de 9 anos e meio, 100% de soropositividade. Tem anticorpos, eu vou mostrar níveis elevados de anticorpos, após 9,5 anos. O que a gente tem aqui ainda não é significativo, porque a casuística cai, o intervalo ficou negativo. Mas você vê que é uma questão de tempo, como o Fedrizzi mesmo falou, de se essas alterações, essas vantagens, essas eficácias serem confirmadas. E isso, é lógico, está sendo mostrado ano a ano, né? Os estudos foram sendo publicados, os casos foram sendo acumulados no grupo que tomou o placebo, mostrando um efeito protetivo ao longo do tempo dessa vacina. E aí os níveis de anticorpos. Aí está com 8,4 anos para 9 anos e meio, são mais 2 colunas na mesma altura. Tá? É uma escala logarítmica, ao final, 100% de soropositividade, pelo menos 10 vezes maior o nível de anticorpos no soro, quando você compara com o nível produzido pela infecção natural naquelas que produzem, que nem todas produzem. Né? Você vê, tem um pico depois da vacina, uma queda com 18 meses após a primeira dose, uma estabilização, sem sinais de queda. Com dados de 5 anos em modelos matemáticos, isso daí dá mais de 20 anos de proteção. Se eu pegar os dados de 9 anos e meio, provavelmente não vai ter perda de proteção durante a vida. E para o estudo Ponte, né, 10 a 14 anos, o que acontece? Aqui com 24 meses de acompanhamento, elas produzem 2 vezes mais anticorpos do que as mulheres de 15 a 25 anos. Então, se você vacinar precoce, você tem mais garantias ainda. Tanto que eu não vou mostrar aqui, os estudos com 2 doses já estão em andamento, já tem resultados. Eu não mostrei para não confundir a cabeça de vocês. Mas, assim, se você fizer 2 doses, 0 e 6 meses ou 0 e 12 meses, com a mesma dosagem de partículas, porque tem estudos, quando você muda as doses, muda as partículas, as dosagens. Com a mesma dosagem, está mostrando os mesmos níveis de respostas imunológicas com até 2 anos de acompanhamento. Então, pode ser que no futuro nós vamos começar a ter mudança ou possibilidades de mudança. Proteção cruzada, que é uma coisa que aconteceu durante o estudo. Foi observado que a eficácia esperada era em torno de 50% para prevenir NIC2 e depois 70% de câncer. E se observou nos estudos durante o acompanhamento já 70% menos NIC2 ou pior, ou seja, um ganho aí de 20%. Aí foi se estudar e percebeu-se que existia uma certa proteção contra HPVs relacionados ao HPV 16 e 18. E isso, quando terminou o estudo de grande população com 18 mil mulheres de 4 anos, foi confirmado. Não existiu nenhuma lesão, olha, causada pelo HPV 45, em 48 meses de acompanhamento. Nas mulheres, daquelas 18 mil, 11 mil eram virgens de HPV. Nesse grupo, 5 mil em cada braço, que tinham tomado pelo menos uma dose de vacina. Ou seja, é a nossa menina, né, antes do início da atividade sexual. São 100%, 82% de lesões de alto grau do 33, 89% do 31. Em vacina, em geral, tudo que você consegue acima de 80% é o objetivo de qualquer vacina. Então, aqui está se mostrando, isso é com 4 anos de acompanhamento. E quando a gente observa nesse mesmo grupo, os NIC3 causados por qualquer tipo de HPV, não só o 16 e 18, pegou o grupo total, 18 mil mulheres. Quanto diminuiu de NIC3? 93%. Isso é espetacular. É em estudo, não é na população real. Mas isso vislumbra que nós vamos, se a gente prevenir 9 de cada 10 NIC3, provavelmente a gente vai ter um impacto maior de 90%, né? Em câncer de colo de útero. A gente estava esperando 70%. Ou seja, é um ganho realmente, que isso pode ser mostrado quando você vacina grandes populações ao longo do tempo.
Com relação à diminuição de procedimentos, isso é muito importante para os países que não têm muito câncer, né? Mas eles têm as lesões precursoras. O que diminuiu nos estudos? 29% menos colposcopias, 70% menos procedimentos com alça ou conizações. É uma economia importante. Segurança. Isso aqui é uma meta-análise juntando 3 estudos com 30 mil mulheres que receberam essa vacina com novo adjuvante. Né? Existe um cuidado muito importante, uma vigilância permanente contra esses novos adjuvantes, justamente para que, uma vez sendo utilizado, não esteja provocando doenças autoimunes ou qualquer outra coisa. E esse sistema adjuvante foi o primeiro aprovado pelo FDA na história. Então, não é só a vacina contra câncer, contra HPV, também já tem uma inovação tecnológica chegando. E esses adjuvantes vão ser muito importantes daqui para frente. A vacina H1N1 do ano passado, da GSK, que foi usada no Brasil, tinha o AS03. Por quê? A gente consegue fazer muitas vacinas com menos partícula, né, em grandes epidemias, colocando os adjuvantes. Aqui, nesse caso, o adjuvante é para proteger a longo prazo. Esse é o objetivo dele. E os resultados, vocês observam, tanto no grupo que tomou a vacina de HPV, quanto no grupo controle, que tomou placebo ou hepatite A, as porcentagens de eventos adversos, de mulher procurando médico, novas doenças crônicas ou reagudização de doenças crônicas, novas doenças autoimunes, as porcentagens são semelhantes. Com relação às gestações que ocorreram durante os estudos, no estudo de grande população com 18 mil mulheres, observem as porcentagens aqui, muito semelhantes, RN anormais, aborto, tudo até abaixo do que aquele visto na média da população, ou seja, não mostrando nenhum efeito sobre a gestação que ocorreu durante o estudo. Como o estudo não foi feito para usar em gestante, não está aprovado para utilizar em gestante, mas as nossas mulheres jovens que estão sendo vacinadas, uma ou outra vai engravidar. Então, você tem dados para tranquilizá-la, não precisa ficar desesperada. Interrompe o esquema e completa depois que termina o parto. Se ela tomou 2 doses, falta uma, toma uma. Se tomou uma, toma as 2 depois. Essa é a orientação universal, no momento. Já tem mais de 112 países aprovados, né? A vacina da GSK, aqui só mostrando para vocês, em programas nacionais de imunização, já tem aí bastante, tem 40 países ou regiões já com programas de imunização com recursos públicos pelo mundo. A maioria segue as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é a corte primária em torno de 10 a 13 anos, meninas, né? E alguns se estendem até 18 anos. Nós temos aí, olha, Panamá, Peru, a Argentina, eu falei ontem, a Argentina vai começar, 2º semestre, financiado pela Organização Pan-Americana. A Organização Pan-Americana conseguiu a vacina a $14 a dose, a nível populacional, com negociação com os ministérios de saúde. Ela começou a $120 no mercado privado a nível mundial, né? Há 2 anos atrás. E aí, só para mostrar em termos de segurança, né, a Agência Regulatória do Reino Unido, mostrando aí, após 4,5 milhões de doses, que não houve nenhum problema ou reação adversa que contraindica. Eles fazem a vacinação já desde 2008 em meninas, né, de 12 a 17 anos a nível escolar. E já foram distribuídas mais de 20 milhões de doses no mundo até o momento. E para terminar, eu vou ganhar os seus 2 minutos, Pedriz, a gente vai zerar. O que é importante? A gente tem o câncer de colo de útero, já está definido, nós temos a maior dificuldade em resolver o problema. Existem os outros cânceres, existem as populações, né, homens homossexuais, HIVs positivos, os estudos estão em andamento. A gente não pode esquecer de todos os cânceres por HPV, 93% é no colo do útero. E nós estamos esperando o impacto, uma vez alcançando uma cobertura de 80% das meninas de risco, não precisaria de vacinar os meninos nesse caso, porque você vai ter imunogenicidade de rebanho. Nós esperaremos aí em torno de 20 anos para diminuir significativamente a mortalidade para câncer de colo de útero. Imagine para os outros sítios, vai demorar um pouco mais, certo? Mas isso a gente vai ter. Agora a gente tem que começar de algum ponto. Muito obrigado pela atenção.